Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do sexto ano, referentes então ao PET número 2, já iniciando a segunda semana. Na semana passada, o PET trazia informações sobre o período paleolítico, que é o primeiro período então da pré-história, onde o homem surge e que ele começa então a conviver em pequenos grupos humanos. Ele vivia basicamente da pesca, da coleta e da caça de animais, e por conta disso ele tinha que ficar mudando de região para região, ou seja, ele era nômade. Essa semana nós veremos o segundo período da pré-história, que é chamado de período neolítico. Eu vou trazer uma apresentaçãozinha aí para vocês, para a gente ir acompanhando juntos a descrição desse período. Bom, então já vai aparecer aí para vocês. Então, a gente tem como período neolítico algumas características, então, desse que é o segundo período da pré-história. Bom, o primeiro deles é um acontecimento que nós, historiadores e arqueólogos, chamamos de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Do que se trata essa Revolução Neolítica? Foi quando o homem aprendeu a cultivar seus alimentos, plantando eles, trabalhando na terra, trabalhando com a irrigação. Dessa forma, pôde manter-se ali tudo o que os homens necessitavam em primeira ordem. Ele também passou a criar animais de pequeno porte ali, para consumo da sua carne, da sua pele e também do leite e de seus derivados a partir desse momento. Por conta desse processo de passar a criar animais e cultivar ali vegetais que ele necessitava, o homem passa também por um processo de sedentarização, ou seja, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ou seja, ele passa a ter uma moradia fixa. Nesse período, então, o homem do Neolítico, ele passa a pensar até no seu próprio habitat, onde morar, como morar, a melhor maneira de se estabelecer em uma determinada região. Assim, as primeiras casas que surgem, as primeiras moradias que surgem nesse período são chamadas de palafitas. É uma espécie de casa suspensa, como eu vou apresentar aí para vocês nesse instante. Essas casas elas vão ter duas funções. A primeira delas é a primeira delas, gente, vai ser estabelecer uma proteção para os indivíduos daquela época, já que essas casas estavam próximas à natureza e próximo a predadores naturais do homem, tigres, lobos, todos eles ali atacavam esses grupos humanos. Então essas palafitas que estão aparecendo aí na imagem, por serem suspensas, davam uma proteção maior a esses indivíduos. Uma outra função das palafitas, delas serem suspensas, é porque essas casas eram montadas geralmente à margem de grandes rios. Rios que, por vezes, passavam por processos de cheias, de enchentes. Então, para não terem suas casas alagadas, eles faziam esse tipo de casas que eram, então, suspensas. Bom, esse homem do Neolítico também, ele vai aprimorar as ferramentas dele. Na aula passada, vocês viram falando que eles utilizavam lascas de pedra, de madeira, de ossos como ferramentas. Eles, o homem desse período vai aprender a aperfeiçoar essas ferramentas. Ele vai entender que pegando um material mais duro e esfregando contra um material mais mole, ele conseguiria moldar essas ferramentas para uma melhor utilidade.
por exemplo. Esses seriam os artefatos utilizados durante o período paleolítico, o primeiro. Veja que não tem nenhum acabamento, são lascas de pedra mesmo que foram utilizadas como ferramentas. Algumas a gente pode até pressupor que eram usadas como facas, ou lanças feitas com o propósito de cortar carne, perfurar a carne de algum animal. Outras utilizadas para macetar alguns alimentos, por exemplo. Mas não há nenhum trabalho em cima dessas pedras. Já no período neolítico, vai haver todo um molde para essas ferramentas. Por exemplo, o homem desse período vai entender que ele pode, por exemplo, furar uma pedra e dar um ar de transformar ela num instrumento agrícola, num machado, num martelo, outros formatos ali para compor uma lança, uma colher, uma flecha, todos esses formatos, então, o homem começou a moldá-los para dar um sentido maior, uma utilidade maior a esses objetos. Bom, uma outra técnica desenvolvida nesse período do Neolítico vai ser a cerâmica. Eu disse para vocês no vídeo passado que o homem aprendeu a desenvolver o fogo no período passado. Ele passou a... E no período neolítico, ele passa a controlar melhor esse fogo, como fazer e como mantê-lo durante algum tempo. E graças à manutenção do fogo, o homem pôde então aprimorar a cerâmica, que é pegar barro, moldá-lo, né, cozinhar esse barro em fogo, deixar ele assando em algum forno, para que ele crie uma estrutura sólida. E para que essa cerâmica era utilizada, então, por esses homens de antigamente? Para conservar os alimentos produzidos por eles. Não havia potes de plástico, garrafas de vidro para conservar os alimentos. Então, a melhor maneira era guardar ele dentro de jarros de cerâmica, vasos de cerâmica. Um outro propósito também dessa cerâmica foi a construção de imagens de pessoas, geralmente mulheres, que alguns arqueólogos chegam a considerar sendo as primeiras divindades que o homem de antigamente cultuou. Aí tá alguns exemplos de cerâmicas achadas referentes ao período do Neolítico. Bom, uma outra característica que vale ser destacada é que no período neolítico o grupo de pessoas convivendo juntas também aumentou. Antes, os grupos se limitavam a no máximo 25 pessoas, já que caçar sozinho era uma tarefa difícil. Mas ter que sustentar um grande número de pessoas com uma caçada também era algo extremamente difícil. Agora, como os homens cultivavam seus alimentos ali, quanto mais pessoas trabalhassem nas terras, maior seria a produtividade de alimentos. Então, o grupo de pessoas cresceu, passou a girar entre 200 e 500 pessoas vivendo todas juntas. Pessoas que vão ter as mais diferentes funções. Trabalhar na terra, caçar animais, já que a caça de animais ainda continua, cuidado com os animais, fazer tecidos à base das peles de animais ou do pelo de animais, tudo isso foram coisas, fazer as próprias ferramentas, as cerâmicas, tudo isso então foi sendo modificado nessa sociedade do Neolítico. Em questão de tempo, a sociedade do Neolítico é o período mais curto que a gente tem da pré-história. Ele vai aproximadamente de 10.000 a.C. até 8.000 a.C. Mas se a gente for notar a quantidade de transformações que esse período da pré-história proporcionou ao homem, talvez seja um período mais significativo. A Revolução Neolítica ela tem uma importância muito grande. Os homens passam, a partir da Revolução Neolítica, estabelecerem vínculo com a terra.
passam ali a adquirirem, então, uma convivência com o meio ambiente que os rodeia. E isso, então, vai definir os padrões sociais desses indivíduos e também os padrões que um dia, na história, a gente vai chamar de padrões nacionais. O povo de determinado território vai ter algumas características que são biológicas, que são sociais, que são até mesmo culturais. O fato do homem também poder plantar seus alimentos vai dar à terra um caráter de extrema importância. Um caráter de importância que vai durar aí por mais vários milênios de história até chegar à Revolução Industrial. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver só lá no 8º ano. Então, do que vocês estão enxergando agora aqui no sexto, até o 8º ano, a terra vai ser talvez o bem mais importante que o homem vai ter. Não é o dinheiro, é a terra. Quem tem terra produz riquezas. Essa vai ser a mentalidade do homem até o século XIX, tá, gente? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Revejam sempre esses vídeos antes de fazer as atividades. E por hoje eu vou ficando aqui. Um abraço a todos vocês, se cuidem e façam as atividades. Falou, gente. Até mais.